E aí, tudo bem? Estamos aqui para mais um React, e aqui talvez você não nos conheça ainda, eu sou o Thiago França, estou aqui com meu amigo Thiago Negro, o Leandro Chapolas, a gente trabalha aqui na Yodo, e a gente trabalha de verdade com o IA, a gente bota mão na massa, a gente faz projetos para diversas empresas, e aí a gente começou a gravar conteúdo para explicar um pouco do dia a dia técnico, como é que isso funciona, e a gente pensa muito que isso pode agregar no dia a dia de você que está vendo esse vídeo por algum motivo, né? Talvez você seja enganado por várias pessoas que estão tentando te vender curso. E aqui a gente não está te vendendo curso, a gente está passando um conteúdo de verdade, mostrando como é, e ao mesmo tempo a gente busca sempre mostrar pessoas da comunidade de IA que a gente confia muito. E aqui hoje a gente vai fazer um react ao Asimov Academy, que é uma escola de IA, eles têm cursos lá, desde você criar prompt até você vai entender o que é Python. Eles têm muito investimento dentro dessa área, eles fazem os próprios servidores. Eu sou super fã deles. E antes aí da gente começar o vídeo deles, que hoje eles vão falar sobre o vazamento que teve sobre os prompts do Claude, né, que é uma das IAs aí da Anthropic. Eu acho que é melhor aqui meus amigos se apresentarem. E aí, Ti, Chapolas, digam aí o que vocês estão fazendo aqui. Bora, T-Negro aqui para diferenciar, porque é muitos T's aqui na Iodo, mais à frente de operações também muito próximo da Tech, então acompanho todos esses projetos aí que estão saindo e compartilhar conhecimento e também escutar de vocês aí, né, do que vocês têm feito. Acho que essa troca é importante e vamos para mais um aí. Boa, Leandro Chapolas aqui, estou à frente de tecnologia aqui na Iodo e principalmente à frente dessas partes de automação, né, desses novos projetos que a gente faz de automação, de inteligência artificial e tudo mais. Então, maravilha. Então, vamos ver o que que a Asimov Academy tem nos dizer hoje, né? Quase me Uhum. enrolei aqui, quase tive uma AVC, mas toca aí. Vamos ver. Por algum Vamos ver. motivo, Bora. alguém decidiu vazar os prompts internos do Claude, uma das IAs mais avançadas do mundo hoje em dia. E a gente está falando aqui de um arquivo de texto grande, com cerca de 24 mil tokens, e que expõe para a gente como que a Anthropic faz para estruturar os seus agentes. E ao analisar esse arquivo, a gente consegue perceber uma série de técnicas sofisticadas de engenharia de prompt, que qualquer pessoa que use inteligência artificial no dia a dia ou que esteja construindo agentes deveria saber. Só que nesse vídeo eu fiz esse trabalho por ti. E eu vou trazer Deixa as eu 7 comentar um lições que eu negócio aqui. Até dar um contexto maior aí, né, do que ele explicou, mas basicamente aqueles prompts ali são os prompts que fazem os próprios agentes dentro de uma das principais LLMs, né, que é o Claude da Anthropic, como que eles fazem, né? Então esse vazamento ele diz muito sobre isso, de olha como é que eles fazem. E aí, a partir disso, ele vai ensinar o que dá para fazer com isso. Eu acho super interessante aí. Acho que é como Eu você acho abrir que esse cozinha, né, ali para ver o que que acontece. e Ah, ele falou um parênteses importante ali, né? Que é, se você trabalha com isso, são coisas que você deveria saber. Então, é coisa que é nosso dia a dia aqui já, né? Há bastante tempo e todo dia vem coisas novas aí, né? Muito rápido esse aprendizado. Então tem que estar Uhum. ligado aí mesmo. Eu acho que tipo, é um conteúdo muito valioso por conta disso mesmo, né? Então, a gente está no dia a dia, a gente sabe o quanto isso muda, e saber como ele está rodando ali por trás é muito importante, né? Muito importante para a gente ter os melhores resultados, assim, que é a nossa busca diária aqui dentro da Iodo, né? Aprendi ao analisar todo esse arquivo. Só que antes de começar esse vídeo, eu queria deixar duas coisas bem claras. Em primeiro lugar, todas as IAs que a gente conhece hoje em dia, ChatGPT, Claude, Gemini, elas não são consideradas apenas modelos de inteligência artificial, LLMs puras, mas sim uma combinação entre a rede neural, com os seus parâmetros já pré-estabelecidos, ferramentas, então eles têm acesso a ferramentas de pesquisa na web, de transcrição de áudio, algumas de geração de vídeo, e aqui no meio está o elemento mais importante, que é a cola entre o modelo de linguagem e as ferramentas, que é o prompt. E é essa combinação de três fatores que caracteriza todas essas IAs hoje em dia como agentes. E o segundo ponto é que, na minha opinião, o prompt que está aqui no meio é talvez a variável mais importante para definir se tu vai ter um bom agente ou não. Porque eu já vi inúmeros casos de modelos ruins dando origem a agentes muito bons simplesmente porque o prompt foi bem estruturado. Às vezes tu pode colocar um modelo pequeno como um Llama, 60 bilhões de parâmetros aqui, fazer ele superar de repente um ChatGPT O3 de pensamento, um modelo caríssimo, simplesmente por ter estruturado bem o prompt aqui no meio. Então é por isso que analisar documentos como esse tem tanto valor, porque eles são capazes de nos ensinar muito, muito, muito mais do que a gente acha que sabe sobre engenharia de prompt. Então bora lá. Lição número 1. Não tenha medo de vamos. escrever grandes prompts. Ah, é.
Eu acho que a lição 1 é a lição 1. O promptzinho, faça isso, não tem prompt que resolva. Escreva E, e, tem, e, detalhadamente. e tem o lance do. E como que faz bem? Fazendo. Vai treinando, vai testando, vai estudando, que uma hora você vai pegando as manhas ali do que você precisa, do que você Cada quer e como palavra pedir. dá um resultado diferente, né? Cada palavra e cada jeito, né? Tem aí, no dia a dia vocês vão pegando aí, né? Caixa alta, caixa baixa, enfim, uns outros detalhezinhos que são muitos, né? Mas alguns que fazem a diferença ali no resultado final. Marcação do texto é bem importante também, né? Para você dar Isso. destaque ali em alguma parte. Então, tem tudo isso mesmo, mas eu acho que essa lição 1 é uma coisa que todo mundo passou, né? Todo mundo que começou Sim. a mexer, acho que passou por isso, né? De fazer o prompt simples e esperar o resultado Nunca vem. magnífico, né? E nunca vem. Prompts. Uma das coisas que mais me surpreenderam ao analisar esse documento é o seu tamanho. Ele possui quase 18 mil palavras, o que dá mais ou menos 24 mil tokens. Isso é curioso porque há 2, 3 anos atrás, mais ou menos, a janela de contexto dos modelos de linguagem era bem pequena. A gente estava falando aí de 4 mil, 8 mil tokens. Só que isso mudou. Qualquer modelo meia boca hoje em dia já passa fácil de 128 mil tokens. O próprio Gemini do Google está batendo a casa dos 2 milhões de tokens. E a Anthropic nos deu um grande exemplo aqui sobre como utilizar essa janela de maior, né, contexto de maneira adequada. Mas a primeira Se eu tiver lição errado. O Só quê? um adendo aqui. O Gemini é o maior hoje, né? Em token, né? Em quantidade de token ali. Eu Eu não tô tão acredito que sim. atualizado. Eu Acredito que acredito sim. Não vi as últimas. Depois a gente é coloca aí essa. na descrição. Usem essa janela de contexto. Quanto mais instruções vocês passarem aqui dentro, quanto mais informações estiverem disponíveis para o modelo sobre como utilizar determinada ferramenta, como se comportar em certa situação, o que eu não devo fazer, o que eu devo fazer, que tom eu devo utilizar, melhor. Lição número 2. Use XML para organizar blocos de instrução. E essa lição número 2 tem muito a ver com a lição. Bom. E a XML, eu já falaria JSON, não sei o que ele vai falar, mas pelo amor de Deus, assim, talvez você que esteja vendo esse vídeo não saiba o que é um XML ou um JSON, mas se você quer mexer com IA, você tem que saber. E aqui é basicamente formas de alimentar informações. Eu acho que vai se aprofundar ali sobre XML, mas é uma forma pura de você levar informação que vão ajudar ainda mais no seu prompt, né? Tô falando doideira aqui? Não Não, você tô. tá falando Não, acho que sobre estrutura de dados, né? Então é isso, é uma forma de estruturar os dados ali para passar essa informação e ela ser melhor entendível, vamos dizer assim. talvez ele entre nisso, né, eu não sei se eu vou dar spoiler aqui, mas é para ditar inícios e fins, etapas, né? Então essas marcações aí, independente do formato aí que te falou, JSON, XML, também ajuda esses agentes, né, as LLMs, a entenderem, né? Aqui é o início de uma etapa, aqui é o final dela e começa outra, e ela entende melhor como raciocinar dentro daquilo, né? Vamos ver o que ele vai dizer, se é algo próximo disso. Larga aí. Lição número 1, porque simplesmente sair escrevendo um prompt gigantesco não vai fazer com que o teu modelo performe melhor. E o que eles fazem ao longo de todo o prompt dele é organizar blocos de instrução com tags XMLs. Para quem já trabalhou com HTML, imaginem tags HTML onde a gente está colocando dentro dos colchetes qual o contexto na qual aquilo deveria ser utilizado e coloca lá no final quando aquele contexto deixa de ser utilizado. E isso faz com que os modelos de linguagem consigam acessar, vamos dizer assim, aquele trecho de informação da maneira mais eficiente possível quando aquilo fizer sentido para ele. Se ele for fazer uma pesquisa, ele vai ter bem marcado quais são as instruções, como que ele tem que fazer uma pesquisa, como é que ele monta uma query, o que ele não deve fazer. Eu não tenho 100% certeza quanto a isso, mas eu acredito que esse comportamento tem Isso a é ver muito com o mecanismo. dos nossos processos mesmos, assim, né? Tipo, Sim. tudo que a gente tem feito, tá muito estruturado, o XML, o JSON, onde que vai, o reg, onde que tá. Eu acho que aqui é você que tá agora começando, né? A gente já lida com isso há alguns anos, a gente já cria ferramentas reais para o mundo real com isso daqui. E talvez quando perguntam pra gente assim, tá, onde que tem que se preocupar mais? A gente sempre fala assim, ó, sei lá, 70% do seu tempo é reg, aí você vai gastar 10% em saber como é que você faz uma estruturação de XML, JSON, informacional aí, né, computacional, para passar mais informações ainda do seu prompt, e todo o resto é você estudar ainda mais sobre prompt. Então, a maior parte de tudo é como eu estruturo as minhas informações para passar para aquilo. Você está lidando com LLMs, né? São grandes cérebros que sabem um monte de coisa. Você tem que ensinar ele que você só quer aquela coisa, né? Senão ele fica perdido.
as inteligências artificiais não são inteligentes, né? E nem são artificiais, né? Tem um cientista que fala muito isso, né? O Nicolelis. E é verdade, não é tão inteligente assim. Você precisa ensinar, alimentar com muita informação. Eu acho que é base disso daqui que ele está falando, né? E você vê que quem faz a própria LLM já segue essas lógicas, né? E aqui Uhum. deveria todo mundo usar isso. A gente pode ensinar depois aí como é que a gente faz. Vamos fazer um na real. Acho que é mais Total. fácil, né? Acho que vale a pena esse vídeo aí. Eu concordo plenamente com você, Tia. Acho que é isso. A maior parte é realmente isso, é como você vai alimentar esses modelos. E depois é claro que vem ali também uma parcela de escolher o modelo em si. Se você tem um prompt bom, escolher um modelo é como se fosse a cereja no bolo, né? Então, o Sim. prompt é bom e aí cada modelo vai performar melhor para aquilo que você quer executar. E aí é uma questão de escolha, mas a base do prompt ela é fundamental e do RAG também, como você comentou, para qualquer modelo que você vai utilizar. Resumindo o ponto 1 e 2 aqui dele, não tem medo de fazer grande, mas faça estruturado, né? Não faça também um grande de qualquer jeito. Bora. Um resumo. Mecanismo de atenção dos transformers, que é a arquitetura base de todos os modelos de linguagem tradicionais e que é como se aquele bloquinho de XML se ligasse quando ele percebesse que o contexto da pergunta que a pessoa fez tivesse relação com aquilo. Número 3, um bom prompt, ele é 80% prevenção e 20% instrução. E essa aqui é contraintuitiva, porque prompts de amadores, como os nossos, na grande maioria das vezes, eles são baseados em nós dizendo o que o modelo deveria fazer. Faça uma pesquisa para mim sobre um assunto X, monte um relatório de 5 páginas, levando em Isso a gente faz consideração A, bastante B e também. C. Isso a gente Atue faz como um bastante analista. também, assim, se pensar, né? A gente Uhum. gasta muito tempo em falando, não faça isso, do que faça isso. E aqui a gente sabe, por teste e erro, assim, a gente já mexeu tanto com isso que a gente sabe que a gente tem que colocar uma lista lá de coisas que ele não tem que fazer, e aí ele vai continuar fazendo, e a gente tem que ir esmerilhando isso, né, até a gente chegar no nosso ideal, assim, não é tão simples. E eu acho que aqui, eu acho que, o que ele está falando é exatamente isso, né, 80% prevenção, e os Uhum. 20% é só instrução mesmo, que é o mais fácil. Ele sabe fazer aquilo, mas ele tem várias formas de fazer aquilo, né? É uma forma de pensar. Sênior, seja conciso. Então são instruções que a gente está passando para o modelo. O prompt da Anthropic, ele é quase como o oposto. Ele foca muito em dizer para o agente o que ele não deve fazer, coisas que ele deve evitar, erros que ele não pode cometer, e ele se comporta muito mais como uma política de tomada de decisão do que como um bloco de instrução em si. Ao invés de dizer seja conciso, eles vão lá e dizem não use emojis, por exemplo. Número 4. Acho que é isso, né? E aí ele fala um negócio importante, já que o Chapo mencionou no começo, que aí vai do modelo também, né? Então, de repente, o modelo do Cloud aí, ele funciona melhor dando umas instruções mais diretas, talvez mais específicas, e outros no mais genérico atenderia melhor. Então, faça, não faça. Eu acho que entra muito no tipo do... voltando no prompt em si, né? Porque, por exemplo... eu posso pedir para ele assim, não esqueça de, em caixa alta, por exemplo. É uma instrução, mas ainda é uma prevenção, né? Tipo assim, eu tô garantindo que ele não esqueça de dar uma atenção maior naquilo que eu tô pedindo aí naquele momento. Então acho que é por aí, né? Entre sims e nãos, faça e não faça, tem a questão dos modelos em si. Programe a IA. Use lógica condicional e regras binárias. O prompt do Claude usa dezenas, centenas de exemplos de condições do tipo: se isso aqui acontecer, então faça isso. Do contrário, faça tal coisa. É como se de fato eles estivessem programando a IA. Eu encontrei nele 167 ocorrências da palavra Isso if. é o que te Um falou, exemplo né? super legal disso é Isso é o que te falou puramente, né? A IA é inteligente, mas não tão inteligente assim. Então, programar, colocar essas condições, é ensinar ela, é ensinar como ela deve agir, né? Então, é bem isso mesmo. um trecho do prompt que dizia quando que ele deve fazer uma pesquisa na internet. E ele perguntava: se a informação que estão te pedindo ela é imutável no tempo, ela é atemporal, então simplesmente responda. Se ela se move de maneira devagar, proponha para o usuário, dê sua resposta, mas proponha para o usuário que você possa fazer uma pesquisa. Isso é E bem se ela se legal. move rapidamente, E isso que está O selecionado aí nível é de marcação, né? detalhe. É um nível de detalhe acima, assim, do que a gente conhece e tal. E aqui aulas, né? Não tem jeito. Sim. E é bem legal, né? Ver o por trás aí rolando, né? O que vazou. Massa.
rapidamente, essa é uma informação que troca o tempo inteiro, cotação do dólar, pesquisa imediatamente. Número 5, melhore a eficiência do uso de ferramentas com exemplos negativos. O prompt simplesmente não mostra como usar, por exemplo, uma chamada de API, mas ele também mostra como não fazer isso. Isso é muito interessante, porque no aprendizado humano, a gente também costuma aprender através de análise de erros. E por que a IA seria diferente, né? Então a lição aqui é: não apenas ensine o sucesso, mas também momentos e situações erradas. Número 6, e na minha opinião uma das mais poderosas, que é incentive pausas para reflexões após chamadas de funções. Porque eu imagino que vocês já Importante. conheçam modelos Sim. Não ia falar nada, mas é isso. Você tem que deixar o seu LLM pensar. Ele é burro, cara. Ele é burro. Então Sim. você tem que. Ele faz as coisas, aí você deixa ele pensar um pouquinho, aí você abre. Eu acho que ele vai explicar direitinho aí, depois a gente pode comentar, mas é Sim, isso. mas usando um pouquinho aqui do nosso dia a dia, a gente costuma, às vezes, também indicar que vai ser um negócio, um projeto grande, uma tarefa complexa, já indica, mas ainda vem pedindo passo a passo, com esse tempo aí de Segmentado. pensamento, fragmentado para ele conseguir entendendo a lógica do que está sendo feito, né? Senão fica esse. Imagina, né? Desde a lição 1 lá, né? Um prompt gigante, sem marcação, e aí vai virando aquela salada, no final você não vai ter nada próximo, né, do que você estava querendo. Então, sem ele ter esse tempo, sem ele raciocinar, sem ele entender o que está sendo pedido passo a passo, ele pode. A gente usa o verbo delirar, né? Ele pode acabar Delirar. delirando ali. Isso. Acontece o bom e velho telefone sem fio, né? Eu acredito, né? Então, a partir do momento quando ele erra, né? Quando ele propaga esse erro para as próximas tarefas, né? Então, é muito importante que você garanta que até aquela tarefa ele está executando corretamente. E aí, se ele tiver, ele segue para as próximas, né? Então, você faz ali um bloquinho, como se fosse um fluxo mesmo, né? Que a gente usa na programação para evitar que ele delire muito, né? E aí, quem nunca passou pela resposta que ele dá assim, entendi, e ele dá um negócio errado, que atira a primeira pedra. Porque muitas vezes ele fala, agora entendi. E aí, quando ele vai seguir, ele não entendeu nada do que estava acontecendo ali. Vou seguir aqui. São como o A1, o A3, o DeepSeek R1, que são aqueles modelos que, antes de dar uma resposta, eles vão lá e emitem uma longa cadeia de pensamento, pensando, escrevendo uma série de coisas antes de te dar a resposta. Esse tipo de forma de output dos modelos de linguagem, eles performam muito bem no que a gente chama de STEM, S-T-E-M. Seriam as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Aqui uma explicaçãozinha um pouquinho mais técnica do por que isso acontece. Porque os modelos de linguagem, eles são o que nós chamamos de autorregressivos. Eles trabalham emitindo um token por vez, analisando toda a cadeia de sequência que eles estão observando dentro da janela de contexto. E se a gente faz uma pergunta técnica em algum momento aqui, por exemplo, x mais 2 é igual a 0, qual o valor de x? Se o modelo tentar devolver a resposta de cara, é muito mais provável que ele erre, porque ele vai ter que acertar um único token com toda a linha de pensamento que deveria existir para poder chegar nessa resposta, e isso seria ruim. E eles perceberam que modelos, toda vez que eles tentam emitir Não uma longa existe números cadeia de reais, né? Não pensamento existem antes com números reais em computação. Exatamente. Papo de nerd esse, não vai ser agora não, mas não existem números reais em computação. Ele Taca entrou aí, num só tecnicismo agora, né? É. Mas dá pra seguir aqui. Vamos lá. toda reflexão, com toda uma sequência de passos que poderia levar ele a uma resposta correta antes. Então, por exemplo, x mais 2 é igual a 0. Significa que x é igual a 0 menos 2. Se ele escrevesse isso antes, a probabilidade do modelo acertar esse token final com a resposta é muito maior, porque ele já tem toda uma sequência de passos feitas antes que está indicando para ele qual que é a resposta certa. Os modelos, quando eles escrevem uma série de coisas, quando a gente faz uma pergunta dessas, eles não estão fazendo isso para a gente, para nós olharmos ali e entendermos o raciocínio dele. É muito mais para ele conseguir aumentar a sua própria probabilidade de acertar essas perguntas. E qual que é o problema? Esses modelos de pensamento, eles são muito caros, porque às vezes eles gastam uma sequência de tokens muito longa com coisas que não são tão relevantes. E aqui que vem a grande sacada. A gente pode instruir para que o modelo pause e pense, escreva de repente algum parágrafo de reflexão apenas em situações que nós julgarmos necessárias. É como se a gente pudesse pegar um modelo que não é de reflexão, como um GPT 4.1, um Gemini 2.5 Pro, e transformasse ele num modelo de reflexão apenas em momentos específicos. Isso economiza tokens e isso faz com que o modelo ele performe muito melhor. Então, uma simples regrinha de prompts que vocês podem colocar, por exemplo, eu desenvolvi um agente recentemente que faz pesquisa para mim, para poder substituir o Deep Research. E antes de montar o relatório
final, eu peço para ele, cara, antes de escrever seu relatório, sintetize quais foram os principais pontos que tu viu. Quais deles estão mais alinhados com o que foi pedido pelo usuário final? Só de fazer isso, a qualidade do relatório melhora muito. E sétimo, e não menos importante, repita instruções importantes ao longo do prompt. O que a Anthropic fez é, como a janela de contexto, ela às vezes a gente monta um prompt muito grande, ele acaba se perdendo, algumas informações podem acabar não sendo consideradas o tempo inteiro, o modelo quase como se ele esquecesse. Eles introduziram uma repetição estratégica de coisas que são importantes ao longo de todo o prompt, para que coisas que de fato valem a pena, que são importantes, como de repente o nome da empresa de vocês, ou o nome do agente, ou o nome do usuário, possam estar presentes em vários momentos para que de fato aquilo grude e que ele aumente a probabilidade dele considerar aquilo na resposta. Então, na minha opinião, tanto a lição 2 quanto a lição 7, elas são antídotos para os problemas que a lição número 1 causa. Então é isso, essas são as principais lições que eu aprendi. Já aconteceu na Yodo, já usamos bastante dentro da Yodo. Já usamos, por exemplo, de casos onde a gente fazia o prompt, ele não dava o resultado e a gente teve que reforçar isso no final do prompt para ele ter o resultado que a gente esperava. Isso já aconteceu em projetos nossos aqui já. Ele deu até dois. Ele deu. Fazer dois ganchinhos rápidos aqui. Ele na lição 6 ele puxou um ponto importante que é. A gente tem comentado aqui ao longo desse, tem outros aqui no canal das LLMs, mas saber o prompt, saber a LLM impacta diretamente no custo ali final do projeto, da ferramenta, da plataforma que você estiver construindo, né? Então, tem um que é muito bom, que é de thinking, reasoning e tudo mais, às vezes não precisa usar ele para tudo, né? Você pode usar ele só na etapa final ou numa etapa mais ali central que vai executar no meio do caminho. Esse era um dos pontos. E o segundo ponto é desse de reforçar, né, ao longo. Se nesse momento vocês estão vendo ainda não subiu, deve subir um que a gente leu uma notícia do comercial em vídeo feito com VO3, e lá a gente explica que no roteiro tem várias repetições assim de não bote subtítulo, não bote som de fundo, não bote subtítulo, legenda, né? Não bote som de fundo. Ele vai fortemente estendendo e repetindo isso, né, para garantir que saia um resultado que eles estavam esperando ali. Colocar em uma frase final, assim, seria para a gente poder parar de pensar os prompts como simples comandos, como simples instruções, e pensar mais como políticas de tomada de decisão, quase como um documento para que o modelo de linguagem ele pudesse se consultar com aquilo e entender o que ele não deve fazer e quando que ele deve fazer. Se vocês pensarem mais dessa forma, os resultados dos seus agentes serão muito melhores. Então é isso, espero que esse vídeo possa ter sido útil para você, e se você quer aprender mais sobre como construir agentes de inteligência artificial, utilizando frameworks Bom vídeo. Se você está conhecendo a Asimov Academy aqui por esse vídeo, todos os links estão na descrição aí. A gente super recomenda eles para você que está aprendendo. E é isso, gente. Busquem conhecimento. Achei que várias aulas. O meu resumo aqui foi uma das maiores empresas que estão produzindo os LLMs agora, eles são muito cuidadosos para usar os próprios LLMs. Então, eles criam um processo de repetição, de não faça isso, não faça aquilo. Eles escrevem prompts de quilômetros de texto. E nós aqui da Yoda, a gente já opera bastante parecido nisso, muito por tentativa e erro, por entender as documentações deles. Só que se você estiver começando, sei lá, quer trabalhar com IA, quer colocar IA no seu negócio de alguma forma, esse vídeo aqui para mim ele traz bastante uma realidade. Se você não fizer isso, você vai ter uns resultados meio bosta. E aí talvez você ache que o problema tá na IA, mas no final o problema tá em você. Então, não seja um vacilão aí. Não sei se vocês têm considerações finais aí. Eu finalizaria adaptando um ditado que é: a prática leva à evolução, não é nem à perfeição, porque não vai chegar no perfeito, você vai estar sempre evoluindo e aprendendo como melhorar ali os prompts. Então, vão testando, vão estudando, que esse é o nosso dia a dia aqui. Cada dia a gente aprende uma coisa nova, já temos executado bastante coisa, e quando você vai pegando a manha ali dessa estrutura do prompt, fica realmente os resultados bem melhores no final. É isso. Minha consideração final é que eu queria ter visto esse vídeo há um tempo atrás, quando eu estava conversando, porque ele apresenta bastante atalhos, assim, sabe? Que a gente acabou aprendendo por tentativa e erro mesmo. Porque é um processo bom, é um processo que também levou a gente a ter mais conhecimento da área e tudo mais, mas era muito legal. Eu queria ter visto esse vídeo antes, assim, ia ser muito importante. Bom demais. Você ficou aqui até agora nesse vídeo, dá um like aí, aquelas coisas que todo mundo te pede. Faz isso daí. Se também não quiser, tá tudo bem. O mais importante é ficar no vídeo, aí você já ajudou a gente, tá bom? Segue lá os Asimov, muito bom o conteúdo deles. Tem vários outros conteúdos da Yodo por aqui, ó. Só vai lá, bons estudos aí. Espero que a gente esteja te ajudando a ser uma pessoa melhor. Falou.
É isso Valeu, aí.